Uma aplicação XJS é baseada em componentes e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel e eu falo em nome da Research. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, peço para que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade, ativando o sininho para acompanhar essa série sobre XJS que nós estamos desenvolvendo aqui no canal. Também peço para você nos acompanhar nas nossas redes sociais. Se você conseguir acompanhar nós nas 3 redes sociais, maravilha, se não, escolha uma de sua preferência. Então vamos para o conteúdo desse vídeo, que é sobre componentes e por que é importante nós conhecermos como que eles são estruturados dentro do XJS. Vamos para o browser. Aqui eu já estou seguindo a documentação do XJS, como tenho feito nos outros vídeos, e o importante aqui é saber que todos os componentes participam de uma hierarquia, até porque no vídeo anterior nós falamos sobre o sistema de classe de XJS, e o que é importante para você entender que quando você vai trabalhar com o desenvolvimento da sua aplicação, você vai precisar saber quais são os componentes certos que você vai ter que utilizar na criação de uma funcionalidade, como que um componente vai ser alinhado ao outro. E essa página aqui, que a gente vai deixar o link na descrição, ela explica muito bem isso daí. Lembrando que todo componente visual, ele herda a classe act.component. Então, essa classe act.component, ela já traz uma série de métodos e funcionalidades prontas para o teu componente que você for desenvolver. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre a criação de um componente customizado, que você vai, por exemplo, poder criar um componente que você não encontrou dentro do XJS, e aí você vai ver como é que você faz isso. Mas a princípio, o que acontece? Um componente, ele tem que estar armazenado em um container, e um container, ele parte do princípio que você herda a classe viewport, né? Você pode ter um container, pode ter outros containers ou outros componentes. Por exemplo, nós temos aqui na imagem um formulário que você pode ter caixas de texto e botões para as ações desse formulário. Ou você também pode ter um tab panel, e dentro do tab panel, cada aula do tab panel é um panel. Então isso aqui é bem legal, a gente vai ver isso depois no desenvolvimento de outros exemplos, de como é que utiliza o tab panel, como é que funciona o tab panel. Então é bem legal esse exemplo para vocês poderem entender depois. Aqui eu tenho um exemplo que já está na parte já funcionando, e vamos analisar o código desses 2 painéis aqui. Aqui eu tenho o primeiro painel, e aqui já fica também uma dica, já que eu posso colocar um atributo HTML, e no atributo HTML eu já escrevo o que vai ser o conteúdo do meu componente. É muito difícil você usar um HTML dentro de um panel, porque você vai utilizar ele para outros recursos mais nobres, mas é um exemplo interessante para você entender. O painel 2, e aqui eu tenho o meu viewport, mostrando que eu tenho um painel filho 1 e um painel filho 2. E aqui já é o exemplo do código rodando. Então é bem interessante para vocês verem como é que funciona um container, tá? Os componentes, eles têm algo muito importante, que são o alias que você vai dar para ele, e nós chamamos ele de xtype, tá? que é o nome da classe do componente mais amigável para você poder encontrar e poder utilizar. Porque, como a gente viu no vídeo passado, que toda classe que você precisa definir, você vai usar o ActDefine, e toda classe que você precisa criar, você vai usar o ActCreate. Porém, dentro de uma tela, quando você vai criar uma série de componentes, não faz sentido você ficar chamando por diversas vezes o método ActCreate, porque senão vai ficar muito cansativo, e não é o intuito ser cansativo desenvolver uma aplicação em XJS. Então, quando você vai para o desenvolvimento de uma funcionalidade muito extensa, você vai começar a utilizar o xtype. Aqui já temos um exemplo aqui embaixo de um tab panel, que você fala que o filho, a primeira aba, né, que seria o filho de um tab panel, ele é um componente chamado panel. No caso aqui, o tab panel, por padrão, todos os filhos deles são panel, então não vai fazer muito sentido para você pré-especificar o xtype dele, mas é interessante porque você vai descobrir o porquê
em outras funcionalidades que você vai fazer, por exemplo, um cadastro muito grande, e dentro desse cadastro você vai ter diversas abas, você pode pegar cada aba dessa daí e colocar dentro de um arquivo JavaScript com uma classe definida para atender ele. E isso é muito importante para a organização do seu código, te auxilia também no processo de depuração de quaisquer erros que vierem a ocorrer dentro da aplicação e torna a sua aplicação muito mais amigável e muito mais fácil de compartilhar dentro do time de desenvolvimento, porque você pode ter desenvolvedores diferentes trabalhando em áreas diferentes da mesma funcionalidade. Nesse exemplo aqui ele vai dar os exemplos de eventos e quando o que vai ocorrer quando ele vai renderizar. Não é esse o foco desse vídeo, eu não vou ficar focando nos eventos de componente, porque nós vamos ver isso um pouco mais para frente, e até porque nós utilizamos não só esses eventos, mas outros eventos também. Então é interessante a gente abordar isso depois. Sobre os componentes, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, ele tem uma série de métodos que são já pré-definidos lá na base do Ext Component. Então você tem o método show e o método hide que simplesmente esconde ou mostra o componente. Então para você ver como que a estrutura de componentes é muito importante para definir o que vai ser visível ou não. E tem mais métodos e mais configurações que você pode definir direto utilizando a estrutura do Ext Component. Mas isso fica para um outro cenário, porque dificilmente você vai utilizar coisas tão básicas assim, por exemplo, sim, vai utilizar coisas básicas como show, hide, mas muitas das vezes nos componentes você vai utilizar funcionalidades específicas de cada um deles. Componentes flutuantes. Componentes flutuantes é interessante porque você pode definir um painel e o painel dentro do DOM, o HTML, ou dentro da estrutura, se você colocar ele dentro dos seus componentes e você for no Developer Tools do Chrome, por exemplo, você vai ver que o seu painel está renderizado e ele também está alinhado dentro de uma estrutura pré-gerada na sua aplicação XJS. Só que o que é interessante é que quando você adiciona um painel para a sua aplicação com a configuração floating true, esse painel ele vai ficar flutuante dentro de toda a sua aplicação. Então você consegue colocar uma espécie de aviso, por exemplo, ou algum conteúdo que você julgue que é importante na frente da sua aplicação toda. Um componente que já faz isso automaticamente é o componente window, porque o componente window nada mais é do que um painel flutuante e que você pode chamar ele inclusive no modo modal, onde enquanto você não finalizar as ações dentro dele, ele não fecha e ele não dá acesso ao restante da aplicação, porque ele vem para ficar na frente da aplicação como um todo. Mas assim, você pode usar, mas eu acho difícil, tá? Geralmente você vai utilizar uma window mesmo para poder trabalhar com componentes flutuantes. Aqui tem mais métodos que ele vai falar sobre quando você vai usar um painel flutuante, você pode utilizar o atributo dragable, que é para você deixar o painel ser arrastado pelo usuário. O atributo shadow, esse atributo shadow é bem legal porque ele permite que, se ele tiver como true, você não arrasta o componente inteiro pela tela, você arrasta uma sombra, então você consegue ver o fundo do destino da onde você vai deixar o seu kernel. E também tem outros métodos e outras funcionalidades, como é que você quer que ele alinhe. Você pode, por exemplo, fazer com que um kernel fique alinhado a um botão, por exemplo, isso é bem legal também, como se fosse um submenu, né? Enfim, é um assunto para você estudar, mas vai ser bem específico você utilizar isso daí. Acredito que no decorrer de muito uso você vai ver a necessidade de utilizar esse tipo de funcionalidade. Outra coisa importante, eu vou dar uma pulada aqui sobre criação de componentes customizados, porque nós vamos ver sobre componentes customizados, mas é um pouquinho mais embaixo aqui, nós vamos ver a criação do componente que eu tinha comentado no começo do vídeo, que é um componente de imagem que ele vai gerar aqui para a gente poder testar. Olha que legal esse componente. Então ele fala, estou definindo um componente UX Image. Esse UX aqui é um padrão entre os desenvolvedores XJS
desenvolver extensões de componentes ou extensões de uma determinada área do XJS e você utiliza essa terminologia para poder auxiliar outros desenvolvedores a entender que ali há algo que foi estendido de alguma área do XJS. Aqui no caso nós estamos herdando, né? O extend aqui é o comando de herança, herdando o act.component e nós estamos dando um nome aqui para ele de manager image. Você aqui o que você está fazendo? Você está definindo o que é um componente e aqui que eu acho que é o mais legal do XJS. Quando você não encontra uma solução dentro dos componentes já existentes, você vai lá e simplesmente coloca, ó, esse componente ele vai ter uma tag HTML chamada IMG, ele vai ter um atributo chamado SRC, vai ter esse valor, vai ter uma classe CSS, na verdade assim, ele vai ter uma imagem e uma classe CSS direto renderizado no DOM do HTML. Você tem os métodos que você vai colocar aqui, e esses métodos são importantes para tratar determinadas lógicas quando você precisar. Por exemplo, você implementa o método onload, que na verdade não existe no ActComponent, mas como é que você vai emular esse método onload? Dentro do método onRender, que aí sim, quando o componente é renderizado, você vai chamar toda a estrutura dele e você vai colocar no elemento, aliás, desculpa, eu falei besteira. Dentro do elemento HTML, quando ele for carregado, você vai disparar o evento para o seu componente aqui. Então é bem interessante porque você pode manipular, assim, são diversas necessidades, você vai ver se você vai precisar mesmo trabalhar com o método onRender. Dificilmente eu já trabalhei com esse método quando eu criei componentes customizados, porque eu queria justamente renderizar algum HTML personalizado que nenhum componente tinha me atendido. Mas também é raro você também utilizar isso aí, tá? Aqui você vê que você pode ter os métodos de setar a fonte da imagem, pegar a fonte da imagem. O legal é que ele vai lá no DOM e seta o valor da imagem, ou aqui ele vai lá e busca direto do DOM a imagem e retorna para a aplicação quando é chamado esse método. Aqui é um exemplo de uso dessa imagem. Você cria a imagem, você cria um panel e dentro dos itens do panel você já fala lá, ó, eu quero minha imagem. E a imagem vai ser renderizada dentro do seu panel porque você já definiu como é que ela quer, como é que ela vai ser renderizada através da tag img, com uma fonte de imagem, né, com uma classe CSS. Isso é bem legal porque o XJS permite esse nível de customização para você. Indo um pouco mais sobre essa parte de documentação, nós vamos falar sobre os containers e os painéis aqui, que eles têm os métodos que vão tratar, por exemplo, e assim, ó, falando sobre container, o panel herda o container. O container é um container, né, vamos falar assim, que não tem nenhuma aparência gráfica específica, ele é simplesmente uma área que você vai poder colocar, amontoar os seus componentes lá, baseado no layout. O layout nós vamos falar no futuro sobre isso no canal, e aí são diversos tipos de layout, mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre os eventos que você pode monitorar quando os componentes estão chegando dentro do seu container. Então você pode ter um evento antes de adicionado, depois de adicionado, tem o evento de quando é removido o componente e por aí vai. E o painel, o que ele tem de interessante aqui? O painel você pode ter outros componentes além já dos que tem no container, que é quando você faz o collapse dele, que você pode minimizar um painel, quando você tem ele expandido, quando ele é utilizado dentro de outro painel que fica fixo a área dele. Isso já tem os exemplos do próprio XJS, se você procurar aí na internet você vai encontrar. Mas é mais para você entender o nível de controle que você tem dos componentes, e especificamente aqui agora dos containers. Então é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Vou pedir para você deixar o seu joinha se você gostou, ou deixar o seu joinha se você não gostou. O que importa aqui é a sua opinião para a gente continuar fazendo um melhor trabalho. Se você tiver alguma coisa para agregar a mais para a gente, por favor, deixe nos campos de comentário aqui embaixo
que a gente vai procurar ler os comentários e sempre poder melhorar os nossos conteúdos. Peço mais uma vez para você se inscrever no canal, seguir, nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós temos 3 redes sociais, aí escolha uma de sua preferência. E por hoje é só. Então, até a próxima e um abraço.